Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre o Evangelho, a liturgia da palavra de hoje, quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Também um domingo em que nós rezamos, celebramos, é o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Nós vamos partilhar a partir do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos na liturgia de hoje o Domingo do Bom Pastor. Todo quarto domingo de Páscoa é Domingo do Bom Pastor. Então, todas essas leituras, ano A, B e C, é retirada uma parte deste Evangelho, dessa passagem do Evangelho de São João, capítulo 10. E aí nós vamos descobrindo alguns aspectos importantes deste grande pastor, deste bom pastor, que é Cristo. Cristo é o único pastor. A imagem do bom pastor, a imagem do pastor, sempre esteve ligada a Deus na história de Israel. Então, diversas passagens já no Antigo Testamento atestam essa verdade. E podemos citar, por exemplo, Salmo 22, ou uma que talvez seja das mais conhecidas, Ezequiel, capítulo 34, que fala sobre os falsos pastores, que Deus resolve dispersar, demitir, porque estavam fazendo mal ao rebanho, ou seja, aos filhos e filhas de Deus. E ele mesmo diz que vai conduzir o seu povo. Ele quer, como pastor, como bom pastor, conduzir o seu povo. Isso acontece de fato, atinge o ápice, principalmente por meio de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós, e veio nos pastorear, e veio nos salvar, veio nos conduzir para os verdes pastagens e para as águas cristalinas da salvação. É interessante perceber que o adjetivo bom não tem o significado daquele que faz as coisas certinho, ou de que é bonzinho. Bom aqui, de bom pastor, significa o único, o verdadeiro, inclusive o modelo para todos nós. Sim, porque todos nós somos pastores. A começar aí do Papa, dos bispos, dos padres, dos diáconos religiosos e religiosas, também os leigos e leigas, todos nós somos pastores. Mas todos nós também somos ovelhas. Antes de mais nada, somos ovelhas. Porque somente sendo ovelhas, somente seguindo ao bom pastor, é que nós também conseguimos conduzir as pessoas ao bom pastor. Do contrário, se eu não sigo o bom pastor, certamente eu serei um mau pastor ou um falso pastor. Então, aqui está a grande diferença. E para poder compreender melhor a diferença, e quem é o bom pastor, Jesus nos propõe uma comparação. O bom pastor e o mercenário. O mercenário é aquele que ganha para poder executar um determinado trabalho. Quem conhece os livros de história, quem gosta de filmes, por exemplo, épicos de história, já deve ter visto, já deve ter ouvido falar dos exércitos mercenários, que existem até hoje. Esses exércitos mercenários, eles são convocados por um rei ou por algum governante e são pagos. Eles não pertencem àquela nação, portanto, eles não lutam por amor à nação, por amor a um povo, para cuidar e proteger um povo. Não.
Eles lutam pelo dinheiro, pelos seus próprios interesses. Então, se eles percebem que já não está sendo bom, que aquele trabalho não é interessante para eles, eles simplesmente abandonam a batalha e aí o rei, o governante que os contratou, acaba perdendo a guerra. Da mesma forma também, aqui nós temos a imagem de um pastor que é mercenário. Ou seja, um pastor que não é o dono das ovelhas. Ele é apenas contratado para poder cuidar das ovelhas. Então ele faz apenas aquilo que é a obrigação dele. Nada mais do que isso. E se em algum momento ele se sentir em risco, como por exemplo no caso do lobo, citado no Evangelho, se aproximar um lobo e ele perceber que ele corre um risco com aquele lobo, ele simplesmente abandona aquelas ovelhas, abandona o rebanho e os deixa, a Deus dará, digamos assim, os deixa abandonados e ali eles vão se dispersar, ali esse rebanho vai ser destruído e muitas ovelhas serão mortas pelo lobo, porque para ele não interessa. Ele só está preocupado com o seu ganho, com aquilo que é interesse para ele e nada mais. Já o bom pastor não. O bom pastor, ele é dono do rebanho. Ele conhece as suas ovelhas, ele caminha com elas, conhece tudo a respeito das suas ovelhas. É muito interessante que a imagem do pastor em Israel é daquele que passa dias com as ovelhas, levando-as para bons pastos, para riachos ou lagos, lugares onde eles podem matar a sua sede, que são bons. Então eles fazem viagens, dormem às vezes com as suas ovelhas. Então veja o grau de intimidade, de envolvimento que o pastor passa a ter com as suas ovelhas. Ele as trata com amor. Conhece aquela ovelha que é mais espertinha, aquela que é mais devagarinha, aquela que come mais, aquela que come menos. Conhece as características, dá nome às ovelhas. Em alguns desses lugares onde eles precisam parar para descansar, tem alguns redis, que eles param e às vezes se encontram rebanhos, 2, 3 pastores. Porém, quando o pastor logo de manhã se levanta e chama suas ovelhas, elas reconhecem pela voz o seu pastor e seguem. Se alguma ficou para trás, o pastor chama pelo nome e ela vem. Por quê? Por conta da intimidade. Por conta desta relação próxima que eles têm, convivem, vivem juntos. E aí, é claro, o pastor passa a amar estas ovelhas e amar ao ponto de dar a vida. O bom pastor, e aqui no caso, o bom pastor ama a ponto de dar a vida. Se o mercenário corre do lobo, o bom pastor, ele dá a sua vida para proteger a vida das suas ovelhas. Jesus fala sobre dar a vida 4 vezes no Evangelho de hoje. Por quê? Porque ele é o bom pastor. Nós estamos celebrando o tempo pascal, ou seja, estamos celebrando a paixão, a morte, ou seja, alguém que deu a vida e que depois ressuscitou. Então esta é a grande realidade. Nós precisamos aceitar o fato de que o bom pastor caminha conosco, sempre caminhou conosco, sempre esteve conosco. Conhece, te ama, conhece as suas características, suas qualidades, as suas dificuldades. Esse bom pastor te ama, meu irmão e minha irmã. O grande problema é que muitas vezes nós não abrimos o coração para nos relacionarmos com o bom pastor. Somos ovelhas rebeldes e por isso não aprendemos a escutar a sua voz, a distinguir a sua voz no meio de tantas vozes, no meio de tantos ruídos neste mundo. Mas o bom pastor, aquele que deu a vida por nós, ele caminha conosco. É por isso que a primeira leitura vai dizer, justamente no discurso dos apóstolos, quando eles são acusados de curarem uma pessoa, eles vão dizer, não fomos nós que curamos, nós o fizemos em nome de Cristo. Ou seja, quem cura é Cristo. Quem salva é Cristo. O bom pastor, o único pastor de fato, nós só caminhamos com ele, é Jesus. É ele que nos restaura e nos conduz para a salvação. O único que pode nos trazer a salvação. E nele somos filhos, como nos mostra a segunda leitura. No Filho nós somos filhos. Por meio do batismo instituído por Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus. Pela força, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daqui nós temos
duas atitudes práticas para nós tomarmos, né? Duas lições que nós podemos colocar em nossa vida. A primeira delas é: precisamos ter relação com o bom pastor, cultivar esta relação, essa intimidade, até aprender a escutar a sua voz. Vida de oração, a vida sacramental, escuta, leitura da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos distinguir a voz do pastor das outras vozes. Hoje existem muitas vozes de falsos pastores. Dentro da vida religiosa, dentro da própria igreja, infelizmente, não é? Aqueles que não seguem doutrina, aqueles que não seguem o Papa. Também falsos pastores na política, na economia, no social, no entretenimento, nas mídias, que querem nos seduzir com propostas diferentes da proposta do bom pastor, do verdadeiro e único pastor. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, conhecer o Evangelho e comparar as propostas. Se é diferente daquilo que Jesus nos pede, se só tem algumas coisas daquilo que Jesus nos pede, mas tem outras que são contrárias, então são falsos pastores. São falsos pastores e nós temos que seguir ao único pastor, que é Cristo. Esses vão nos afastar de Cristo. Fazem de bonzinhos, falam coisas piedosas, falam coisas até bonitas e romantizadas, mas são falsas. São falsas. Se é contrário ao Evangelho, é falso. Segundo ponto, segunda lição importante para tirarmos é a questão do que separa, do que diferencia a atitude do bom pastor da atitude do mercenário. O mercenário, ele cumpre a sua obrigação apenas por cumprir, para poder ganhar aquilo que lhe interessa, apenas para ganhar. O mercenário se preocupa apenas consigo mesmo, no fim das contas. Então, ele dá o mínimo de si, e se esse mínimo significa correr risco, nem isso ele vai dar. Já o bom pastor, ele faz tudo com amor. Por isso, ele dá o seu melhor. Aqui está a grande diferença. E dá o seu melhor ao ponto de dar a sua própria vida. Aqui está a grande diferença entre o mercenário e entre o bom pastor. O amor. Não o amor romantizado. Não o amor deformado, como muitas vezes o mundo quer nos propor como modelo de amor, mas o amor que vem de Deus. O amor segundo aquilo que Deus nos ensina, Deus que é amor, segundo as Sagradas Escrituras, segundo aquilo que Jesus ensinou com a sua vida antes de mais nada. Esse é o amor verdadeiro. E é esse amor que nós precisamos colocar em nossa vida, colocar em tudo aquilo que nós vamos fazer. Assim nós vamos dar o nosso melhor, com certeza, para Deus, para os nossos irmãos, inclusive para nós mesmos. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.